Gratidão. E aqui uma pergunta sobre a ansiedade no processo. Gente, a ansiedade é um veneno. Veneno, veneno, veneno. O que acontece, né? Ela promove, é uma energia, né? Ou seja, o ser tem que estar num ritmo. Então vamos imaginar, a nossa essência tem um ritmo. O ritmo dela é perfeito. Lembra, na essência tudo é perfeito. Tudo é direitinho, tudo está arrumadinho, não precisa correr, também não precisa ficar deitado na cama, inerte. Então, a energia vital, ela não permite duas coisas. Não permite, entre aspas, né? Ela vai te cobrar. Ela não quer que você fique ali estagnado, parado, que nem uma estátua, esperando, mas não quer você correndo que nem um louco, atrás dos resultados. Por quê? Porque se você fizer ou uma coisa ou outra, ou você está lá prostrado na frente da tela, né, assistindo alguma coisa sem o movimento interno, porque a gente assiste, né, e eu assisti muitas palestras, muitos vídeos, muito tudo, para poder me entender e fazer o meu processo. E isso sempre acontece, né, porque a gente continua conectado à nossa egrégora, a gente está sempre sendo puxado, não, agora é isso, agora são as energias que nós temos que receber informações e trabalhá-las internamente, vivê-las para conseguir compreendê-las, nos ajudando e ajudando os outros. Então é um mecanismo, ou seja, é um ritmo. Então eu cheguei no ritmo. Como é que a gente faz isso? Eu passei por estar lá deitada? Não porque eu nunca gostei, mas isso era da minha personalidade. Então tem pessoas que já têm uma personalidade que não gostam de ficar ali. Então eu sempre tinha essa inquietude, não, ali não fico. Mas eu passei pela velocidade. Então essa que pessoas têm ansiedade. Eu passei por isso. E aí eu queria correr que nem uma louca. Não, agora eu vou. O que mais? E cheguei nesse ponto, né? Cheguei num ponto aonde eu tinha que entrar num outro ritmo para o processo ascensional, ou seja, eu estava chegando próximo de compreender algumas coisas da alma e todas essas coisas que eu vinha estudando e vinha praticando, mas o meu ser, a minha personalidade começou a querer acelerar a coisa. E ela começou a querer acelerar. E falou, meu Deus, não, eu estou vendo que está vindo uma coisa, eu preciso saber o que é, eu quero saber o que é isso, né? E aí você percebe, porque quando você entra nisso, você não sabe, você não consegue, né? Tanto pessoas que falam, nossa, mas eu tenho isso e não consigo lidar. Exatamente, porque o lado psicológico entra, a psique humana entra toda, a mente entra também, todos os corpos entram lá e querem forçar o ser interno. O ser interno, lembra, ele tem um ritmo. Ele não quer nem que você fique lá no sofá e também não quer que você chegue imediatamente para cortar, né, na linha de chegada da corrida. Você fala, ganhei, venci, sabe que nem louco, né? Uma maratona. E você sai correndo sem nenhum preparo. Você vai cair no caminho. Né? Um atleta, por exemplo, ele tem todo um ritmo. Ele sabe o momento que ele vai dar uma arrancada, o momento que ele vai ter um ritmo mais lento, ele sabe quando tem que colocar mais velocidade, ele sabe quando tem que reduzir, nas subidas como ele faz, quando o caminho é mais plano, o ritmo interno que ele tem, e é assim, gente, é como um atleta. Um atleta fazendo uma analogia, né? Ou seja, a gente tem que ter um ritmo. Em algum momento a gente vai ter que arrancar um pouco mais, em outro a gente vai ter que reduzir, em outro a gente vai ter que manter. Agora a gente nunca pode se perder da meta. Então você traçou a meta, qual que é a sua meta? Sua meta é evolutiva. Eu quero entrar num caminho de conhecer do desconhecido, de ir além desse mundo fenomênico, desse mundo das formas, desse mundo das vitrines, desse mundo dos shoppings, das compras. Eu quero saber mais. O que tem por trás de tudo isso? Então, se esse é o seu caminho, você passa por um momento de ansiedade, é normal. Por quê? Porque você está chegando num ponto de descobrir coisas que você desconhece. Então, o corpo humano, nossos corpos,
começam a ficar agitados. Por quê? Porque você está chegando numa energia desconhecida para você, você nunca viveu aquilo. Você sabe que você tem uma alma, tudo isso, mas você nunca viveu a proximidade com essa sua essência, né? Então, a gente vive isso quando a gente está lá como criancinha. Quando a gente está lá como criancinha, está tudo certinho, né? Está tudo direitinho. Aí a gente começa a caminhar, vai se envolvendo no mundo com todo tipo de circunstância, desafio, situação, problema de trabalho, problema de família, por você vai se distanciando da sua essência. Aí chega um momento que você tem que voltar de novo e se alinhar de novo a ela. E o que você vai fazer? Sair correndo, né? Então, o que acontecia? Aí eu comecei, a minha essência interna começou a me chamar e os meus corpos começaram a ficar agitados. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Quem é que está chegando, né? Só que, psicologicamente, evidentemente, que a gente não tem essa percepção, né? Hoje eu consigo rir disso porque, obviamente, que eu transcendi e entendi, né? Vivi isso, mas eu tive que viver aquele momento. Então, qual que é a orientação, né? Para uma pessoa que esteja vivendo esse momento? Se acalmar, ou seja, parar. Por mais que ela esteja se sentindo assim, ela tem que parar. Então, o que eu fiz? Mesmo estando me sentindo assim, eu falei, não, eu vou ter que me acalmar. E eu trabalhei, gente, porque eu nunca, psicologia para mim, eu nunca busquei essas coisas, né? Nunca busquei psicólogo, nada disso, eu nunca acreditei nessas coisas. Porque eu tinha muito forte dentro de mim de buscar a solução internamente. Então eu não queria perguntar para alguém, eu queria descobrir o que eu tinha que fazer sem ter que perguntar. Então isso era muito da minha personalidade também. Mas as pessoas que precisam de ajuda devem pedir, né? Que não conseguem fazer por sua conta, tem que pedir, porque chega momentos que a gente tem que pedir, né? Você não vai negligenciar isso, evidentemente. Mas entenda que sempre lá dentro de você vai ter uma resposta, porque o ser maior está lá dentro, falando, calma minha filha, se você se acalmar, você vai conseguir perceber alguma coisa. Então o meu se acalmar foi tomar chá de camomila, né? Eu passei tomando chá de camomila, o dia inteiro chá de camomila, gente. Eu comecei a ficar mais calma. O que eu fui? Eu percebia que eu tinha que acalmar o corpo. Porque a questão não era muito emocional, era o corpo que não parava, que queria ir para lá, queria ir para cá, quer resolver. Então isso vai deslocando, porque a energia da ansiedade ela é um veneno, ela leva o ser para uma energia densa de resistência. Ou seja, ele começa a ficar, toda a energia começa a ficar dura, resistente, porque ele está trabalhando contra o sistema. Você está contra o todo. O todo, lembra? A energia do todo é leveza, soltar para receber, né? Eu mencionei no outro vídeo a experiência do milho, né? Eu senti o sabor do milho e de repente o milho apareceu. Então o todo funciona assim. A energia é espiritual, então o espírito sobre a matéria. Quando a matéria quer trabalhar em detrimento da existência do espírito, ela está indo contra a vida. Por quê? Porque eu materialmente eu quero agora isso. Aquela pessoa fala, tem que ser agora, ela sai à caça. Mas o espírito falou, mas peraí, e eu? Você esqueceu que eu existo, né? Então a matéria, nosso corpo físico, começa a correr que nem louco e gera toda essa velocidade desnecessária e você está prejudicando o seu corpo, sua mente, suas emoções, sendo que você teria que parar esse corpo, relaxar literalmente. Por quê? Porque aí a frequência, a vibração, a energia começa a se elevar. Então aí você pode tomar, né, um exemplo do chá de camomila, que ele tem propriedades, né? Ele justamente, mas não esses chás comerciais, a camomila verdadeira, né? A camomila verdadeira, ela tem propriedades que diminuem, atuam no sistema nervoso para relaxar, acalmar. É como um calmante, só que um calmante natural.
né? Você não está tomando, se embriagando de química. Você está utilizando aquilo que a natureza criou e está unindo essa erva a você mesmo, que também é da natureza, e ela está te ajudando. Por isso que é importante a gente conhecer todos os reinos, né? O reino vegetal, porque todas as coisas estão lá e podem nos ajudar nesses processos de elevação de frequência, de energia, energéticos, de uma maneira saudável, né? Então você tem fitoenergético, você tem várias coisas que são totalmente naturais e que nos auxiliam nesses momentos. Por que isso acontece? Por quê? Porque a energia do corpo vai ter que se alinhar à energia da alma, a energia da essência. E a gente sabe qual que é. Por isso que para a gente descobrir e ficar mais simples esse processo, você vai fazer o quê? Você vai se lembrar quando você era criancinha. Então começa a lembrar, nossa, eu brincava naquela balancinha, era tudo tão... Só você trazer uma memória de você criancinha, feliz, né? Momentos felizes, você brincando, vai te trazer uma frequência, uma energia. Por quê? Porque está na memória, você levinha, fazendo aquilo, sem estresse, sem ansiedade, sem nada. Então, as consciências, quando eu comecei a fazer isso, consciências cósmicas, consciência, de nível de consciência, eles sempre me trouxeram uma imagem de criancinhas na balança, né? Criancinha brincando na balança. Então isso me trazia uma leveza, eu falava, gente, mas eu só vim para brincar na balança e toda essa confusão aconteceu, né? E é isso, é bem simples, só que a gente complica porque a nossa mente, as nossas emoções estão cheias de coisas. Então a gente tem que esvaziar, limpar todas essas camadas, essas crostas de coisas inúteis para se elevar. E aí, obviamente, que todo esse processo de a pessoa querer correr, começa a diminuir, você começa a voltar frequencialmente, vibracionalmente para o seu estado normal, natural, que pode não ser ainda da sua essência, mas é o seu estado normal. Aquele em que você faz as atividades com calma, com tranquilidade. Por quê? Porque o mundo criou, o mundo fabricou toda essa velocidade, né, em grande parte foi fabricada pela indústria farmacêutica, para vender, né, vender os seus remédios, todas aquelas coisas que a gente sabe que existem, para justamente fazer negócios, né? Então, as indústrias, as grandes indústrias, nasceram, essas indústrias farmacêuticas, nasceram criando o problema para o ser humano, porque se não criar o problema para o ser humano, como é que elas vão vender? Então, quando você parte para perceber uma situação dessa e trabalha internamente, você vai encontrar, por exemplo, um chá de camomila, você vai atrair, porque vai vir para você uma solução natural, né? Ou sucos também, né? Então você pode tomar sucos também de frutas que reduzem toda essa vibração, que eliminam do seu sangue aquelas impurezas que você colocou pelo seu estado mental ou emocional, porque aí aquilo atuou na sua química interna e produziu aquele efeito. Então você tem que fazer o contrário. Assim como você produziu o efeito que não é bom, você produz o efeito que é. Então você reverte antes de sair inventando um monte de coisas, né? Então você utiliza da sua calma. Por quê? Porque a sua tranquilidade, ela é curativa. Quando você se acalma, você passa a ter clareza mental. Por quê? Porque a mente automaticamente vai se limpando, porque você está se acalmando. Então, tudo que entra fora do sistema, seja ficar parado ou se movimentando sem estar consciente, porque uma ação consciente pode te levar a um movimento muito forte, porque você precisa fazer aquele movimento. Mas isso também está programado no seu sistema, vamos imaginar, né? Você tem condição de fazer aquela ação, porque é a sua tomada de decisão, você falou, né? O todo falou agora vamos, e ele te faz tomar uma ação incisiva para você transcender aquele estado que você está, aquele que você já viveu, que é a transição planetária. Entende? Então, a transição planetária nada mais é do que a tomada de decisão de esquece o passado,
larga tudo e me segue, como disse Jesus, porque agora nós entramos numa nova era, uma nova fase. Só que aí a gente tem nossas coisinhas para arrumar, né? Não vai jogar tudo fora, mas tem as coisas para colocar em ordem. Então isso gerou, desde a pandemia, todos os diversos problemas emocionais na humanidade. Por quê? Porque lá, quando aconteceu aquilo já estava sinalizando um movimento muito grande da transição planetária, uma tomada de decisão de rumo, né? Então as pessoas estavam sendo preparadas para as coisas que estão vindo agora, né? Que começaram a vir com a transição mais fortes, e para coisas que ainda virão, com as revelações que ainda irão acontecer, considerando a vida extraterrestre. Então, revelações como irmãos estelares, outras civilizações, outros mundos, realidades paralelas, tudo isso, né? Tudo isso que a gente já está vivendo, entendendo que a Terra não é o único planeta que existe, né, na galáxia, e que os humanos não são a única humanidade, a humanidade de superfície não é a única que existe, já está presente na vida de milhares de pessoas. Então, por mais que a pessoa não esteja vivendo aquilo, ou seja, ela encontrou ou está vivendo com alguém que tenha essa percepção, que passou por esse processo, ela já está assistindo o vídeo de alguém que tem uma alma, por exemplo, uraniana, né? Mas é um ser humano. E o outro, né, que é arcturiano, outro que é siriano, outro que é não sei o que, enfim, que toda a humanidade porque toda a humanidade é cósmica, né? Então cada um vai descobrir a sua origem, todos vão descobrir, gente, todos, porque todos têm que se unir à sua essência. Então não importa de onde seja a pessoa, ela está fazendo uma experiência humana, ela está dentro da Terra fazendo uma experiência humana e são todos iguais. O que muda? As experiências. Então um pode agregar ao outro experiências, né, a partir da consciência expandida, a consciência cósmica, que o outro ainda não tem. E assim sucessivamente. E nós aprendemos com outros que têm experiências muito maiores, né, que é o que vem pela frente. Ou seja, tecnologias muito mais avançadas, a capacidade de fazer as coisas de uma maneira muito mais simples. Então todas essas coisas vão sendo organizadas para serem reveladas ao longo do caminho, sem gerar ansiedade. Então, por que a ansiedade acontece? Pela falta de autoconhecimento. Então, quando eu comecei o autoconhecimento, eu comecei a perceber um monte de coisas, então isso, de alguma maneira, me tocou e me levou a falar, bom, para, né? Toma lá seu chá de camomila, calma, que o mundo não vai acabar. Não existe, o mundo não acaba, gente. O que existe é uma transição, né? Tudo continua, não é que a Terra vai... Não, continua, só que de uma outra maneira. De uma maneira muito melhor para todos nós. Então por que a gente está resistindo? Por que a gente vai ficar vivendo daquele jeito se tem uma maneira melhor para viver? Né? Então é só isso. Mas isso, obviamente, que mexe com o nosso sistema de crenças. Nosso sistema nervoso, o nosso sistema de crenças. Porque a gente está acostumado a viver de um jeito. Aí você fala, não, mas agora como assim, né? E agora mudou o trabalho? Como é que vai ser o trabalho? Como é que vai ser isso, aquilo? Ah, calma. Primeiro, se alinha. Depois você vai se organizando e lembrando sempre que existe um mestre dentro de você, que sabe o seu caminho, que sabe quem você é, que sabe o que você tem que fazer. Só precisa de espaço, de tempo. O tempo divino, o tempo do todo, né? Por quê? Porque a gente precisa estar preparado para receber informação, processar através da nossa energia e, opa, agora estou vivendo assim. Então sempre venha primeiro a energia, você vai se alinhar, vai compreender aquilo e aí você vai caminhar daquele jeito. Nunca eu quero melhorar lá fora para depois eu falar com Deus e pedir para Deus, meu Deus, me ajuda. Não funciona, porque aí você está indo contra a corrente, aí vai gerar essa ansiedade, esse conflito, que é muitas vezes por pressão, às vezes nem é da pessoa, mas por pressão da família, por pressão do trabalho, por pressões externas, que o ser não tem ainda a capacidade de lidar com aquela pressão e ele se sente
pressionado a tomar decisões, não por ele, mas por pressão de terceiros. Então, tudo isso tem que ser dissolvido, né, a partir do momento que a gente vai se unindo a nós mesmos e aceitando o processo. Então, essa ansiedade some, desaparece, porque você começa a se unir à sua própria energia. Então, a sua própria energia vai te conduzir e aí ela vai dizer qual é o seu ritmo. Não é nem lá, jogado lá, e também não é lá na frente. É no aqui e no agora. Aí que a gente entrou com todo esse processo, né, que você tem milhares de livros, O Poder do Agora, né, do Eckhart Tolle, que eu amo de paixão também, Eckhart Tolle, né, um ser de luz maravilhoso, e com O Poder do Agora ele relata também as suas vivências com o despertar, né, e o que ele trouxe. Se você não estiver agora aqui, se você não estiver em casa presente, no seu estado de presença, você vai estar ou lá na frente, né? Então você não vai estar coligado com o seu eu superior, com o cosmos, com a situação do agora, e você vai acreditar que todas aquelas histórias do passado ou que estão na sua mente são a realidade, quando não são. Porque o único momento que você tem é esse agora. Sempre. Então você sempre vai se manter no agora. Sempre vai se manter presente. Você vai em um lugar, você tem que estar lá presente. Então o seu corpo começa, você não importa para onde você se desloque, você sempre vai estar na sua consciência, no seu centro. E nunca nas circunstâncias envolvido com o mundo, se alguém está reclamando, você também está. Não, você vai estar na sua energia, no seu centro, no seu momento, como observador, olhando aquilo como teatro, né? As pessoas estão passando, ok, você interage a partir de você, da sua energia, e não da energia do outro, né? Porque o outro está no seu próprio momento e você não tem o que fazer ali, né? Você só pode ajudar a partir do momento que você está equilibrado. Como nós vamos ajudar o outro se estamos em desequilíbrio? Aí a gente vai gerar mais disso. Então, lembrando sempre, gente, que a vibração cria a realidade. Então, eu tenho que estar sempre na vibração da minha essência, daquilo que eu sou. E aí eu vou, a partir do meu impulso superior, do insight superior, do entusiasmo superior, né? Porque o superior, ele sempre é criativo, ele fala, não, agora vai em tal lugar, agora vai. E aí, a partir disso, você vai fazer aquilo que você tem que fazer, sem estar mais correndo, né? Porque aí você se encontrou, de alguma maneira, um ritmo que corresponde à sua vida. Então, você nunca mais vai se desalinhar porque alguém te chamou, alguém liga, manda uma mensagem, tem que ser agora, vem aqui agora. O meu agora é diferente do seu, né? Então você vai pensar duas vezes, vai falar, peraí, você para e percebe a vibração que a pessoa está. A pessoa está doida. Ela, não, eu quero tudo agora. Okay. Você se volta, se mantém na sua vibração do agora, e você, se aquilo é para ser resolvido naquele momento, naturalmente vai acontecer. Se ainda não é, calma, porque aquilo vai ser resolvido na hora que tem que ser resolvido. E se aquilo não tem nada a ver com você, você simplesmente descarta, não com rigor, nem com desdém, nada disso, mas com amor você percebe que já não corresponde mais ao seu padrão vibracional, ao seu momento atual, e você naturalmente deixa ir. E assim você vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo a deixar ir tudo que não é mais e permitir, porque o que está vindo é tanta coisa nova, gente. A gente tem que permitir, senão como é que vai entrar? Não cabe. Não cabe. Você tem uma mala cheia de coisas e você quer, né? Você tem uma mala cheia de roupa. E você fala, não, preciso de outras coisas. Mas a mala está cheia. Como é que você precisa esvaziar para colocar outras? Então a gente tem sempre que se esvaziar, todo dia, transmutar a nossa energia de tudo que já foi, não, já foi, isso já não corresponde. Aí você preenche com uma nova, deixa ela limpinha para trazer novas coisas. Então a energia superior, ela vai perceber espaço
e ela vai te trazer ideias. Então, o que é mais importante, né, no processo evolutivo? O mais importante também não é uma boa palavra, mas o que é mais prioritário? É o que vem do alto. Por quê? Porque o que vem do alto é aquilo que vem para você. É aquilo que faz parte do seu eu superior, que está te guiando e que está te conduzindo. E aí ele pode refletir, evidentemente, a partir de alguém, né? Ou de alguma circunstância, trazer para você aquilo. Mas a informação, a ideia, a energia, tem que ser o que vem do alto. Então aí você se move sempre nessa direção. E vai aprendendo, a gente vai aprendendo e vai rendendo esse ego, né? Vai entregando esse ego, esse personagem todo, uma vida mais fluida, uma vida mais autêntica e menos ansiedade e estresse, porque isso tudo são venenos para nossa alma, para o nosso corpo. Então vamos nos acalmar e vamos nos manter aí no nosso processo evolutivo, que tem muita coisa por vir. Gratidão.